Olá, nós agora vamos resolver alguns exercícios, envolvendo polinômios, envolvendo equações polinomiais, com o objetivo aí de fazer uma revisão para vocês que estudam essa disciplina, que é Tópicos de Matemática do Ensino Médio, que envolve esses conteúdos. Então, o objetivo é que a gente faça isso, essa revisão para a nossa avaliação que está próxima. Nessa primeira questão, resolver a equação x² mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6 igual a zero, sabendo que 1 e menos 3 são raízes dessa equação. Então ele já afirma que são raízes, é evidente, se eu colocar o 1 no lugar do x, vai dar zero. Se eu colocar o menos 3 aqui no lugar do x, ia achar o P de menos 3, olhando como P de x esse polinômio, vai dar igual a zero. Então, são raízes, ele já diz que são raízes. Agora, veja, esse polinômio, se eu escrever x² mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6, ele pode ser fatorado. Veja que aqui o coeficiente numérico é 1, não precisaria colocar esse fator, apenas coloquei para indicar que é o coeficiente numérico do monômio de maior grau, que multiplica x menos a raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, como é sempre x menos, se eu colocar menos 3 no sentido, x menos menos 3, eu vou ter x mais 3. Evidente que esses dois fatores são fatores que estão atrelados a essas duas raízes. Observe, se nós colocarmos 1, anula esse fator. Se eu colocar menos 3 mais 3, anula esse fator. Resta, então, por conta, isso aqui é do quarto grau, mais dois fatores, que nós podemos chamar x menos um R2 ou um R3, como queira, já que ele deu duas raízes, vezes o x menos um R4, que seria a quarta raiz. E esse polinômio, quando você iguala aqui a zero, você tem uma equação, passa a ser uma equação, já que você tem aqui uma igualdade, e cabe nós buscarmos quem é esse R3 e quem é o nosso R4. Então, para que nós possamos encontrar essas duas raízes, R3 e R4, a gente vai seguir um processo que consiste no seguinte: se eu pegar x² mais x ao cubo menos 7x ao quadrado menos x mais 6 e dividir por x menos 1, que é esse fator, então nós vamos passar esse x menos 1 para aqui o denominador, vamos dizer assim. E o que fica, restante, fica x mais 3, que multiplica x menos R3, que multiplica x menos R4. Isso aqui é igual a zero. Então veja, se eu multiplicar o x menos 1 pelo segundo membro, eu vou ter exatamente o que está aqui. Então simplesmente, como isso aqui é um produto, eu peguei o x menos 1 e coloquei aqui no primeiro membro, como sendo o denominador ou como queira, o divisor, o dividendo. Dividendo ao superior, dividendo o divisor, melhor dizendo, desse x² mais x3 menos 7x2 menos x mais 6. Então, isso aqui passa a ser o divisor. Então, o que nós vamos fazer agora é encontrar o quociente dessa divisão. Evidente que, como isso aqui gera um produto de fatores,
né? O resto é zero. Então, o que acontece agora quando nós vamos dividir? Você pode dividir pelo método da chave ou usar aí o algoritmo de Briot-Ruffini, que é mais rápido. Então vamos usar aqui o Briot-Ruffini, né, para que a gente possa resolver. Então nós vamos aqui, veja, x menos 1 entra, se eu igualar o x menos 1 a zero, vai dar x igual a 1, esse 1 que sai daqui, ó, entra aqui, e aqui entram os coeficientes numéricos dos monômios. Então aqui, ó, 1 está multiplicando x a quarto, 1 está multiplicando x ao cubo, menos 7 que está multiplicando x ao quadrado, menos 1 está multiplicando x, e o último 6. O algoritmo, você desce esse 1 e faz o produto 1 vezes 1 e soma com o segundo aqui. Então veja, 1 vezes 1 somado com 1 dá 2. Segue essa rotina, né? 2 vezes 1 dá 2, vamos somar com o menos 7. Então 2 vezes 1 dá 2, 2 com menos 7, menos 5. Também fazemos o produto, menos 5 vezes 1, 5, menos 5 vezes 1, menos 5, somando com menos 6, com menos 1 dá menos 6. Menos 5 vezes 1, menos 5, adicionado menos 1, menos 6. Finalmente, o menos 6 vezes 1, menos 6, adicionado com o 6 dá 0. Então veja, esse cara é o resto, que nós já vimos que dá 0, certo? Já havíamos falado isso, dá 0. E esse resultado aqui, que é o Q de x, veja, estamos pegando um polinômio do quarto grau dividido por um do grau 1, então a divisão é um polinômio, se subtrairmos 4 menos 1 dá 3, é do terceiro grau. Os coeficientes numéricos entram aqui, ó, 1, x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, menos 6. Esse último é o resto. Esse 1 poderia até não ser colocado. Então veja que agora, né, nós vamos ter, no lugar, né, dessa fração, nós vamos colocar o resultado da divisão, x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, menos 6. Quando isso entra aqui, né, do outro lado, nós vamos ter x mais 3, x menos R3, x menos R4. Tá? Então, esse polinômio, ele entra aqui, ó. Seria o x ao cubo, mais o 2x ao quadrado, o menos 5x e o menos 6. Então, esse cara é o resultado de divisão. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar isso aqui e dividir por x mais 3, restando agora esses dois binômios aqui, ó, x menos R3, x menos R4, certo? E o processo é o mesmo, nós vamos fazer essa divisão para encontrar agora um novo quociente. Então, usando Briot-Ruffini, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3, é assim que você coloca esse carinha aqui. E aqui entra os coeficientes numéricos dos monômios, 1, 2, positivo, menos 5, menos 6. Esse último cara aqui é o resto, que tem que dar 0. Então, nós vamos descer 1 vezes menos 3, dá menos 3, somado com 2, menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 3 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 somado com menos 6 dá 0. Então vamos voltar.
1 vezes menos 3 dá menos 3, somado com 2 menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, somado com menos 5 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, somado com menos 6 dá 0. Então, o nosso Q de x aqui, como eu chamei esse cara de Q de x, vou chamar esse Q pequeno x, Q pequeno x. Aqui eu vou ter x ao cubo dividido por x, 3 menos 1 dá 2. Isso aqui é do segundo grau. Então, x ao quadrado, aqui seria 1, menos x menos 2. Então, esse resultado aqui, x ao quadrado menos x menos 2 é igual a x menos R3, x menos R4. Veja que essa fatoração, né, de um polinômio de segundo grau, ele resulta de um binômio, dessa forma, onde esses dois R3 e R4 são as raízes dessa equação. Então, se nós resolvermos agora essa equação de segundo grau, nós vamos encontrar as duas raízes que vão entrar aqui e que seriam, ou que será, melhor, as duas raízes que ele está querendo saber. Então, resolvendo, x igual a menos b, então dá 1, mais ou menos, b ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, então dá 8 sobre 2. Então, nós vamos ter um x que é 1 mais raiz de 9 dá 3 sobre 2. Então, 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2. E a outra raiz, que vai ser 1 menos 3 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, dá menos 1. Na realidade, esse aqui é o R3, que entra aqui, e aqui o R4. Então, se você agora olhar para cá, o nosso R3, por exemplo, é o 2, o nosso R4 é o menos 1. A fatoração, não preciso aqui estar preocupado, é x menos 2, x menos com menos, x mais 1. Mas quando você chega aqui, né, nesse momento, e se o problema é resolver a equação, né, ele já deu duas raízes, na realidade ele só quer encontrar as outras duas, então a sua solução, né, da equação é formada pelas raízes que ele já deu, né, menos 3, 1, e aqui menos 1, 2, sem colocar aqui em ordem crescente, coisa desse tipo. Então, temos aqui a nossa resolução dessa questão, ok? Bom, agora nós vamos resolver a seguinte questão. Vou botar aqui, item 2. Resolver a equação. Então vamos colocar, né, essa questão, resolver a equação, que é x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então veja que é uma equação do terceiro grau, certo? Então, para resolver uma equação do terceiro grau, a gente tem que usar aqui, né, encontrar uma dessas raízes, pelo menos uma, né, de criar um esquema para resolver, de encontrar uma das raízes e a partir desse encontro, a gente vai escrever na forma fatorada, né, como isso aqui é o terceiro grau, vamos supor, a gente tem uma raiz, bastaria a gente dividir esse polinômio
por esse binômio, né, a partir da raiz encontrada, e recairíamos numa situação idêntica a essa daqui. Bom, mas vamos usar aqui o teorema das raízes racionais. Das raízes racionais. Certo? Então vamos colocar aqui P sobre Q. Esse P sobre Q é um número racional que está na forma irredutível, quer dizer, esse P e Q são números primos entre si, não há mais a redução para uma outra fração. O único divisor comum de P e Q é a unidade. Então, divisores de P, esse P são divisores do termo independente, que é o menos 6. Então, o que são os divisores do menos 6? Menos 1, 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6, menos 6. Então, todos esses números dividem o 6. O que são os divisores do coeficiente numérico do monômio de maior grau, que é 1. Então, os divisores de 1 é só o menos 1 e o 1. Então, se essa equação admitir raízes racionais, não significa que uma das raízes tenha obrigatoriamente, a raiz tem que estar aqui, obrigatoriamente, não. Mas se ela tiver raízes racionais, essas raízes, ou uma raiz, ou duas, ou três raízes, estão colocadas aqui, nesse conjunto que eu vou colocar. Aqui. Então, veja só. Então, vamos formar frações. Veja, menos 1 sobre menos 1. Posso botar 1 e menos 1 aqui. Menos 1 sobre 1. Se eu pegar menos 1 dividido por 1, dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Aqui, 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Eu estou deixando de colocar aqui embaixo a unidade, porque na realidade essas divisões vão gerar sempre números inteiros. Então, se eu botar o menos 2 sobre 1 dá menos 2, o menos 2 sobre menos 1 dá 2. 3 sobre 1 dá 3, 3 sobre menos 1 dá menos 3. Se eu pegar esse cara aqui e fizer, vai dar igual. Veja, 6 sobre 1 dá 6, menos 6 dividido por menos 1 dá menos 6. Esses números são números inteiros, mas que também, se você olhar dessa forma, né, são números racionais. Então, todo número inteiro ele é racional. Então, o que nós temos que saber é que, será que um desses números é raiz? Então, nós precisamos agora fazer essa busca. Então, vamos ver se o menos 1 é raiz. Vamos substituir. Menos 1 ao cubo é menos 1, mais 4. Menos 1 ao quadrado é 1, então vou botar mais 4. Menos 1, menos 6. Então, veja. Menos 1, menos 2, menos 6, dá menos 8, né? Então, você tem aqui um número que não é zero. Na hora que você substituiu o menos 1. Então, não é raiz. Vamos ver o 1. 1 ao cubo é 1, mais 4 vezes 1 ao quadrado é 4, mais 1, menos 6 igual a 0. Então, veja, 4 e 1, 5, 6, 4 e 1, 5, 1, 6 menos 6, 0. Então, x igual a 1, tá? É uma raiz que você está vendo racional. Pode ser até que você vá substituindo os outros e sejam raízes também. Mas nesse momento, né, encontrando uma raiz, né, no caso de uma equação de terceiro grau, não há necessidade mais de eu fazer outra substituição. Você poderia.
vamos ver o 2 a raiz, o menos 2, o 3, o menos 3, vamos supor que você tenha aqui mais um valor, ou você tenha mais dois valores aqui que, ao ser substituído, dê zero. Então, você precisa ter 3 raízes. Mas voltando ao nosso problema, se eu sei que uma raiz, então eu posso estar escrevendo x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 igual. Esse cara é 1, x menos a raiz, x menos uma outra raiz, x menos a outra raiz. Então, o que ocorreu aqui? Uma lei do terceiro grau admite 3 raízes, então são 3 fatores. Esse cara, esse 1 aqui é o 1 que aparece aqui no coeficiente de maior grau. Então, eu preciso encontrar aqui um R2 e R3, né? Que seria exatamente resolver a equação. Uma já encontrei, que é 1, está faltando encontrar R2 e R3. Então, nós vamos pegar x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6, dividir por x menos 1, e isso vai ser igual a esse produto aqui dos dois binômios. Então, nós vamos dividir usando Breuer-Ruffini, x menos 1 igual a 0, x igual a 1, aqui entra 1, aqui entra 4, aqui entra 1, aqui entra menos 6. Isso aqui é o resto, que eu já garanto que vai ter que dar 0, posso até botar 0, se não der 0, há um erro aqui no processo. Vou descer o 1, 1 vezes 1, 1 mais 4, 5, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, 6 vezes 1, 6, com menos 6, 0. Ao dividir terceiro grau por primeiro grau, isso aqui é do segundo grau. Sempre 3 menos 1. No caso aqui 3, aqui eu não subtraio para ver exatamente o grau do quociente. Então, esse quociente é do segundo grau, então aqui vai ser 1x ao quadrado, segundo grau, mais 5x mais 6. Vai decrescendo o grau 2, 1, que é o termo independente. Então, na realidade, esse resultado aqui do quociente é igual a x menos R2, x menos R3. Então, como podemos encontrar R2 e R3, que é o produto desses dois fatores dando essa equação do segundo grau, é exatamente igualando x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0, cai numa equação de segundo grau, x igual a menos 5 mais ou menos, b ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 6, 24, sobre 2. X igual a menos 5, mais ou menos, 25 menos 24 dá 1, raiz de 1 é 1, sobre 2. Então, nós vamos ter duas raízes, menos 5 menos 1, menos 6 sobre 2, menos 3, e a outra raiz, menos 5 mais 1, dá menos 4 sobre 2, menos 2. Então, que raízes, essas duas aqui, são exatamente, as que eu coloquei ali, uma R2 e uma outra R3. Pelo teorema do resto, encontramos 1, depois encontramos menos 2 e menos 3, e aí a nossa resposta, essas são as raízes da equação aqui do terceiro grau colocada nessa questão, ok? Bom, vamos apagar agora essa questão 1. E vamos dar continuidade com uma terceira questão. Essa terceira questão, ela diz o seguinte. Vamos colocar a terceira aqui. Utilizando o dispositivo de Breuer-Ruffini,
determine o quociente Q de x e o resto R de x na divisão de D de x igual x à quarta mais 2x ao cubo mais x menos 6 por um B de x que ele chama de x menos 3. Então, gente, nessa questão, né, ele quer que você use o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Sabe-se que o dispositivo de Brillouin-Ruffini, né, ele tem que ser aqui um binômio do primeiro grau, né, com essa característica principal de aquecer a unidade. Você pode até fazer uma divisão usando o método, quando aqui é 2, ou aqui é 3, etc. Mas existe um outro caminhar, né? Quando você divide aqui por 2 e por 3, né? Por exemplo, quando isso aqui é 2, você vai fazer isso e depois lá existe um processo que no final você vai pegar o Q de x encontrado e também dividir por 2. Mas não é o nosso momento agora. Veja que aqui nós temos um binômio de grau 1, nós queremos usar o dispositivo Brillouin-Ruffini. É importante dizer que sempre que eu estou dividindo um polinômio, né, por um divisor de grau 1, o resto, tá, é um número. Quer dizer, quando eu boto um número K, é como se o x fosse elevado a zero. Isso aqui é K, número. Tá? X elevado a zero, x elevado a zero é 1, tá K. Então, veja, como isso é de grau 1, o resto é de grau 0. Grau a menos, grau 0. Não existe aqui o grau negativo, então só o de grau 0. Então, sempre que dividir pelo método Brillouin-Ruffini, o resto vai dar só um número. Porque aqui aparece o R de x, né, o resto é função de x, mas é o x elevado a 0. Então tem que entender que esse resto é um valor numérico. Ok? E o que nós vamos fazer, nós já fizemos anteriormente isso, nós vamos simplesmente agora usar o processo de Brillouin-Ruffini, que a gente já fez aqui, tanto na questão como na questão 2. Então veja, nós vamos pegar menos 3, x menos 3 igual a 0, x menos 3 igual a 0 dá 3, e aqui 1, 2, positivo, 1. Agora, há um detalhe aqui, ó, né, que a gente percebe, ó, 4, 3, 1, 2. Está faltando o segundo grau. Necessariamente, para não dar problema no processo, a gente busca, como aqui não aparece x ao quadrado, a gente coloca 0. Então, 4, 3, 2, depois vem o 1. Então, grau 1. Então, aqui entra exatamente o 1 aqui. E o menos 6. Então, o cuidado, quando a gente for usar Brillouin-Ruffini, é estar observando se teu polinômio tem os graus aqui dos monômios estão decrescendo, né, aparecendo todos de forma decrescente, porque se faltar um monômio aqui, por exemplo, faltou o monômio x ao quadrado, que você poderia dizer assim, seria mais 0 x ao quadrado depois, mais o x menos 6, como se continuasse. Então, 4, 3, 2, 1, termo dependente. 4, 3, o 2, grau 2 é o 0, grau 1, esse 1 aqui, que está multiplicando o x, e o menos 6. Então, cuidado com esse tipo de questão, para que você não erre. Então, x menos 3 dá 3, então a gente desce 1, multiplica 1 vezes 3. Né?
Aqui, nesse caso, é diferente do que nós mostramos aqui, né? Nesse momento, eu disse assim, ó, o resto é zero. Porque eu estou fazendo uma divisão de polinômio dizendo que há uma igualdade aqui com uma fatoração. Então, é um problema diferente desse. Aqui não quer dizer que o resto seja zero, não. Pode ser qualquer número. Pode ser zero ou qualquer valor numérico. Negativo, fracionário, não importa. Então, 1 vezes 3 dá 3, né? Multiplicando, 3 somado com 2 dá 5. Então, 1 vezes 3, 3 somado com 2 dá 5. 5 vezes 3, 15, somado com 0 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. 45 somado com 1, 46. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 45, multiplicando, somado com 46. 46 vezes o 3, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 4, 12 e 1, 13, dá 138, menos 6, dá 132, positivo, 132. Né? Então veja que o resto deu 132. É interessante, eu acho até, né, como a gente está aqui brincando com a matemática, de você usar o teorema do resto aqui. O teu polinômio, p de x, é x à quarta mais 2x ao cubo mais x menos 6. Se eu substituir, né, x menos 3 igual a 0, 3, exatamente esse aqui, ó, esse p de 3 tem que dar o resto da divisão. Quer dizer, você pode encontrar o resto da divisão sem fazer o algoritmo da divisão. Como? Pega o x menos 3 igual a 0, dá x igual a 3, substitui aqui. O número encontrado tem que dar 132. Isso eu já estou afirmando. Que teria que dar, tem que dar, porque eu vi que é 132, se eu não errei, tem que dar 132. Então vamos ver. 3 à quarta mais 2 vezes 3 ao cubo, mais 3 menos 6. Aqui dá 3 vezes 3, 9, dá 81. Né? 3 vezes 3 vezes 3, 3 fatores, 4. Né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Aqui dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vezes 2, 2 vezes 7, 14, 54. Menos 6. Mais 3 menos o 6. Então você tem 4, 3, 7, 7 com 8, certo? 8, 5, 13, 138 menos 6 dá exatamente o 132 que nós já tínhamos encontrado. Então, aqui está, né, a resolução da terceira questão. Vamos apagar aqui essa questão e colocar aqui uma nova questão, que é a questão 4. Então, essa questão 4, vamos olhar aqui para a questão 4. Questão 4 diz assim, 4. Determine K para que o resto da divisão P de x igual, né? Deixa eu colocar assim, da divisão P de x igual menos 2x à quarta mais kx ao cubo mais x ao quadrado menos 1 pelo binômio x menos 2 seja 10. Bom,
Então veja, nós queremos determinar o valor de K. Vamos verificar aqui. Determina o valor de K, 2x à quarta, menos, aqui, menos 2x à quarta, mais, aqui, K, x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 1. Então, faltou esse K. Então, gente, vamos lá. Determine K para que o resto da divisão pelo binômio seja 10. Então, para que o resto seja 10, nós vamos usar a lei do teorema do resto. Vamos pegar o x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, o P de 2 tem que dar 10. Então, vamos substituir o 2 aqui no lugar do x, menos 2, esse 2 aqui, vezes 2 à quarta, mais o K vezes o 2 ao cubo, mais esse 2 ao quadrado, menos 1. Então, veja, isso aqui é uma equação onde esse cara aqui é K, né? Menos 2 vezes 2 à quarta, mais o K vezes 2 ao cubo. Então, uma lei em K. Então, vai dar aqui 16 vezes menos 2, menos 32, 2 ao cubo, mais 8K, mais 2 ao quadrado, 4, menos 1, isso tem que ser igual a 10. Então, com essa equação, a gente consegue encontrar o valor de K. 8K, menos 32, com mais 4, dá menos 28, menos 28, com menos 1, menos 29, passando para o outro lado, 29. Então, vamos voltar. 8K, deixei no primeiro membro, estão fazendo menos 32 com mais 4. Dá menos 28. Né? Subtrai do sinal do maior, 28. Menos 28. Menos 28 com menos 1. Dá menos 29. Menos 29 passa para o segundo membro, era negativo com 29, somado com o 10. Então, o nosso K passa a ser 39 oitavos. Então, se o K aqui for 39 oitavos, né, o resto da divisão desse polinômio por x menos 2 dá exatamente 10. Então, está aqui a resolução da questão 4. Agora vamos para a questão número 5. Verifique qual a multiplicidade da raiz menos 3 na equação x à quarta mais 6x ao cubo mais 11x ao quadrado mais 12x mais 18 igual a 0. Bom, gente, veja só, para nós verificarmos qual a multiplicidade da raiz menos 3, aqui existe 4 raízes, né? Então, você tem x à quarta mais 6x ao cubo mais 11x ao quadrado mais 12x mais 18. Se essa raiz, se o menos 3 for de multiplicidade, só tiver só aparecer uma vez, quer dizer, no sentido
existe uma raiz menos 3 e as outras 3 raízes são diferentes. Então, eu teria aqui o x, quer dizer, né, x menos menos 3 é x mais 3. E aqui eu tenho outros fatores, né? São 4 fatores, né? x menos e x menos, só que eu não sei qual é a raiz. Então, o que acontece? Se esse cara é raiz, o que vai acontecer? Quando eu pegar x à quarta, mais 6x ao cubo, mais 11x ao quadrado, mais 12x mais 18, eu dividir o x menos 3, né? Se esse cara for raiz, essa divisão aqui admite resto zero. Que eu vou dividir, já sei que era uma raiz, e vou continuar o meu processo. Mas qual é a jogada aqui? Eu vou pegar esse cara e dividir por x mais 3, que a raiz é menos 3, então fica x menos menos 3 vezes x mais 3. E aí, se o resto der zero, eu tenho a garantia que esse cara, quer dizer, o menos 3 é raiz. Então vamos usar o método de Briot-Ruffino. Então eu vou colocar aqui o menos 3, vou colocar o 1, o 6, o 11, o 12 e o 18. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu vou descer o 1. 1 vezes o menos 3 dá menos 3. Menos 3 com 6 dá 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 com 11 dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com 12 dá 6. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Com 18 dá 0. Deu o resto zero, temos a garantia que menos 3 é uma raiz. Certo? Agora, se ela é uma raiz e eu divido, né, na realidade, eu estou aqui, só para continuar, veja, aqui é do quarto grau dividido com o primeiro, está sendo o terceiro, ó, que é de x. Então eu vou botar x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 6, né, igual, nessa divisão, isso aqui, encontramos esse quociente. Então, esse quociente ficaria como x menos, vamos ver se aparece uma outra raiz de x menos e x menos. Vamos supor que houvesse uma outra raiz menos 3. Então, aqui apareceria esse fator, já que o primeiro a gente já viu que existe. Então, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou dividir agora esse quociente pelo x mais 3, como eu fiz aqui. Só que agora eu vou dividir o resultado dessa divisão, que já tínhamos feito anteriormente, por x mais 3 novamente. Então, eu vou usar o mesmo algoritmo. Olha só, continua aqui o menos 3. Por quê? Porque x mais 3 igual a 0 dá menos 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, desço 1. Agora, olhando para isso aqui, desço 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Somado com 3 dá 0. 0 vezes menos 3 dá 0. 0 somado com 2 dá 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 somado com 6 dá 0. Encontrei o 0, eu tenho que menos 3 e menos 3, raiz dupla. Seguindo esse mesmo processo que eu fiz, né, eu vou verificar se existe, já que eu tinha aqui, ó, se aparece mais uma. Então, esse resultado aqui da divisão, eu vou dividir o x mais 3 novamente, para ver se o resto dá 0. Enquanto o resto der 0, se o resto der 0, significa que o menos 3 é raiz. Então eu vou novamente
colocar o menos 3, né? E fazer o processo novamente. Desço 1 vezes menos 3 dá menos 3, com 0 dá menos 3. Né? 1 vezes menos 3, menos 6 dá menos 3. Menos 3 com menos 3 dá 9. 9 com 2 dá 11. Então, veja, eu peguei 1, 0, 2 e estou dividindo por x mais 3. Então, eu tinha feito isso aqui, ó, né? Nós tínhamos feito isso. Então, esse cara aqui, ó, veja, quando eu dividi com esse cara, esse aqui era do terceiro grau. Agora eu peguei o terceiro, dividi por um do monômio contra o do segundo grau. Então, isso aqui, na realidade, é do segundo grau. Se você achar, você podia fazer como eu fiz, ou você podia pegar isso aqui, ó, x ao quadrado mais 0x mais 2 igual a 0, e achar as outras duas raízes, que são 4. Menos 3 e menos 3, eu tenho certeza disso. Veja, isso aqui é do quarto grau, isso aqui é do terceiro grau, isso aqui é do segundo grau. Agora eu vou igualar a 0. Então eu vou ter x ao quadrado mais 2 igual a 0. X ao quadrado igual a menos 2. Quando eu acho isso aqui, ó, x igual a mais ou menos raiz de menos 2, isso aqui dá uma raiz complexa, não é menos 3. Não tem aqui raiz de menos 3. Então você já viu que só tenho duas raízes iguais a menos 3. Quer dizer, multiplicidade, multiplicidade 2. Então, duas raízes. Mas se você quisesse, né, ao invés de fazer isso, tá? Como eu fiz, já vi que as duas raízes restantes é mais raiz de menos 2 e menos raiz de menos 2. Vamos colocar que são raízes complexas imaginárias. Mas vamos supor que eu quisesse saber se o menos 3 é raiz. Então eu faria, desço 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. O 0 dá menos 3. Menos 3 dividido por menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 com 2 dá 11. Então, isso aqui é o resto. Então, o resto deu diferente de 0. Então, significa que o menos 3, tá, não é raiz mais desse polinômio. Então, se ele não é raiz, acabou. Na medida que eu encontrei aqui que é diferente de 0, já não é mais raiz. Então, por aqui, você vai fazendo isso até chegar a um resto que é diferente de 0, né? Significa que esse cara aqui já não é mais raiz. As duas que você encontrou foi exatamente esse e esse aqui, né? Esse que você fez em relação ao primeiro deu 0 e o segundo que você fez deu 0. O terceiro, não. Então, só tem duas raízes iguais a menos 3. Significa que a multiplicidade é 2. Então, gente, está aí a resolução de alguns exercícios, né, como uma revisão, né, para a nossa prova aí da primeira avaliação do tópicos de matemática do ensino médio, tratando aí de conceitos de equações polinomiais. Um grande abraço e até mais.